A gente tinha, na verdade, a princípio, a ideia nossa era ser presidente no segundo biênio. Só que a gente vai acompanhando, vamos conversando nos bastidores e vendo o desenho, como é que está sendo feito, né? E aí nós entendemos que nesse momento, para que a gente conseguisse dar sequência naquilo que o João Paulo Alcântara tem ideias esses 4 anos, o nosso nome ser colocado à disposição nesse momento, tá? E aí a maioria dos colegas entenderam que eu estava preparado para isso, que a gente tem 4 anos que a gente teve de experiência nesse último mandato, e entenderam que seria o momento ideal agora e não depois. Fizemos alguns ajustes, né, que a gente tem que, na vida a gente tem que fazer planejamentos, né? E a princípio meu planejamento era no segundo biênio, mas me organizei e estamos preparados para assumir esse desafio. Quer dizer, foi correria aí para antecipar um projeto em 2 anos. Foi correria. Na verdade, a gente vem conversando até na véspera, teve conversa e organizando aqui e ali para a gente conseguir atingir isso que a gente tinha ideia, né? Agora, você foi eleito ali, você obteve os votos do PL, né, o seu voto, 4. E aí teve um 5º voto que veio do Mobiliza, lá do Gabriel Faria. Isso, né? Isso. E aí, então, 2 votos vieram do Grupão. Exatamente. Pessoas que estavam insatisfeitas lá no Grupão? Bom, a gente não podemos dizer assim, insatisfeito, né, o Cabreiro? Eu acho assim, as coisas mudam, né? Eu acredito assim, não posso falar em nome deles, né? Mas assim, eu acredito que eles entenderam, tá, que é uma administração nova, são coisas novas vêm pela frente e entenderam que nesse momento eles deveriam estar juntos, tá, em prol da cidade. Tá? Dou até os parabéns tanto para o Julinho como para o Gerson pela coerência deles, por entender isso também, que é o momento agora de mudança, de pensar num futuro melhor para nossa cidade, e eles terem entendido isso. Não que os outros não pensem assim também, viu, Cabreiro? Mas assim, na política existe muita assim, questão partidária, que tem que seguir aquilo que o partido fala, você entendeu? Então a gente não pode dizer que eles não queriam, mas infelizmente tem, ou felizmente, o partido determina aquilo que deve fazer em algumas situações, tá? Então, esses 2 entenderam que tiveram liberdade para isso, entenderam que era o momento de estar todo mundo junto. E eu acho que daqui para frente, uns 13 vão estar todo mundo caminhando. Passou a eleição da Câmara, tem que estar todo mundo unido e seguindo em prol da nossa cidade, né? Você acha que passada a eleição, a posse, há clima para realmente haver essa unidade na Câmara Municipal? Acredito que sim, mas se não tiver clima nesse momento, eu vou fazer ter. Pode ter certeza que eu sou uma pessoa advogado há 20 anos, mas eu trabalhei 15 anos com recursos humanos, né? Então, assim, eu tenho uma facilidade muito grande de lidar com pessoas e entender aquilo que as pessoas pensam e que elas querem, né? E a Câmara tem que estar unida. A gente já teve aqui em Fernandópolis algumas situações de Câmara desunida e quem perdeu foi a população. Tá? Então eu penso assim, a Câmara unida, quem ganha são os munícipes, quem ganha a própria Câmara, o próprio Executivo. Então assim, a gente tem que fazer o que é certo. O que é certo tem que estar unido. Se for coisa errada, acredito que não vai ter, aí não tem nem que ter união, a gente tem que fazer aquilo que é certo. Então não tem um porquê de um vereador ele tentar segurar alguma coisa ou ser contra alguma coisa que é favorável à cidade, que vai ser melhorias para a nossa cidade, entendeu? Então eu não acredito que nós não temos nenhum vereador ali que vai fazer isso, tá? E como você olha hoje para o cenário político de Fernandópolis com a Câmara Municipal e com o Executivo Municipal? Olha, bom, nós estamos em 4 vereadores que vieram ainda do último mandato, né? Nós tivemos lá 2 vereadores que tentaram a prefeitura, né? E um tentou o vice-prefeito para ser vice-prefeito. Eu acho que está aberto para todo mundo, né? Acho que a gente, assim, eu particularmente, Daniel, penso que a gente tem que trabalhar pensando em 8 anos do atual prefeito, porque a gente não pode pensar para dar errado, né? Ou vamos torcer para ele ir ruim esses 4 anos pensando... Não, eu não penso assim, tá? A bandeira é Fernandópolis, temos que trabalhar para dar tudo certo esses 4 anos, para ele ser reeleito depois 4 anos, e aí a gente abre uma oportunidade para todos que têm interesse no dia de amanhã de tentar ir ao executivo, né? Então eu acho que a gente tem que trabalhar em prol de Fernandópolis. É o João Paulo Alcântara que está prefeito, vamos trabalhar unido com ele pensando em Fernandópolis, né? Então eu penso assim, eu acho que tem tudo para dar certo, a união entre os 2 poderes. Agora a gente percebe também que você está muito afinado também com o novo comando da cidade, e inclusive abrindo portas dentro do seu partido, que é o PSD, que tem uma grande visibilidade no governo do estado. Cabreira, quando eu fui eleito a primeira vez, eu fui eleito pela oposição,
E naquela oportunidade tinha assim, comentava-se muito com o Daniel oposição e sabia a forma que eu ia atuar, né? Porque existem várias formas de fazer oposição. Aquela oposição que qualquer coisa está errada e sai procurando pelo em ovo, e aquela oposição que é a forma que eu atuo, tá? O que está certo a gente tem que estar junto, e o que tiver errado você tem que levantar e tentar mudar alguma coisa. E eu fui essa oposição assim, sempre aberto para o diálogo, tá? Também trouxe muitos recursos para a cidade na administração do André, e eu entendo assim, não fiz aquela oposição, vamos ser oposição burra, a gente costuma dizer, né? E o João Paulo, a gente tem uma amizade já há um bom tempo, você entendeu? Eu entendia, muito embora a gente, na eleição, a gente estava em lados opostos, a gente estava junto com o Avenor, né, com a Flávia, mas eu entendo que o João Paulo ele tem um pensamento que vai de encontro ao meu, pensa muita coisa igual eu penso também, e eu estou à disposição no que for necessário. Sabe que o meu partido, o PSD, hoje ele tem muita abertura no governo do estado de São Paulo, né? Através do Kassab, através do Eleus e outros secretários, enfim. Fiz isso sim, chamei ele, entrei em contato, levei ele até São Paulo, onde a gente pôde levar, abrindo portas para ele, e vou fazer sim, porque quem ganha é Fernandópolis, e Brasitano, a gente tem que falar Fernandópolis, quando a gente fala, a gente está falando todo, né? Inclui o todo. E vou fazer isso sempre que for necessário, tá? Eu costumo dizer, a bandeira é Fernandópolis, acabou a eleição, vamos pensar no melhor para nossa cidade. Samuel Leite entra na conversa, Samuel. Eu vejo que você está aí com um celular na mão, está tirando aí alguma pergunta, né, do bolso do casaco. Compartilhando com os nossos ouvintes aqui um pouco do sofrimento do fernandopolense, do trabalhador, né, simples, humilde, que mais precisa. Eu estou aqui com a Franciele Rodrigues. Bom dia. Tenho uma nobre pergunta para o vereador. Teria como acabar com o contrato com a empresa terceirizada Ágil, já que a mesma não pagou os nossos salários, o nosso 13º, e até o momento todos estão desesperados. Daniel Arroio, o que pode ser feito juntamente com João Paulo Cantarella nessa questão? Com a Franciele? Franciele, bom dia, obrigado pela pergunta, excelente pergunta sua. Bom, eu estou muito afinado com relação a esse problema que está tendo com a terceirizada, principalmente com a Ágil, né? Até mesmo por ser advogado, a gente me colocaram num grupo desses funcionários e realmente está dando dó a situação deles. Eu vou explanar de uma forma rápida realmente o que está acontecendo. No começo de dezembro, a empresa mandou uma mensagem no WhatsApp de todos os funcionários, dizendo que não faria o pagamento porque a prefeitura está devendo para eles. Tá? E naquela oportunidade a gente fez reunião com a prefeitura, todos os vereadores naquela oportunidade, e a prefeitura falou que não, que estava em dia, porque na verdade o contrato faz o seguinte, eles emitem a nota fiscal e tem até 60 dias para fazer o pagamento, mas já existia um saldo de R$500 mil para poder passar para a empresa. E a prefeitura fez reunião com os funcionários, com os vereadores também, dizendo o seguinte, que estava preocupado em fazer o repasse desse valor para a empresa, e a empresa não pagar os funcionários e ir embora, tá? E aí a Procuradoria do município entrou com a ação na Justiça do Trabalho, tá, coletiva, e pedindo autorização para o juiz para que a prefeitura fizesse o repasse do salário dos funcionários e do 13º. O juiz deu um despacho autorizando que isso fosse feito, e um dos pedidos também era o quê? Que a empresa juntasse no processo os olerites do pagamento do 13º, porque a prefeitura não tem informação de quanto cada funcionário recebe. E o juiz determinou que fosse feita a juntada desses olerites, a empresa juntou só do pagamento. A prefeitura fez o pagamento de novembro, que venceu em dezembro, e não fez o 13º porque eles não juntaram. Já fez um pedido novo para que o juiz determinasse a aplicação de multa para a empresa juntar agora não só do 13º, mas também do pagamento de dezembro. E até agora não foi feita a juntada porque isso foi feito no recesso. Então o juiz está no recesso, ainda não fez essa determinação, então tem lá uma decisão judicial autorizando a prefeitura a fazer o pagamento para eles, direto. Só que enquanto não juntar os olerites não tem como fazer. Agora, Daniel, como é que é possível viver uma incerteza dessa? Da prefeitura não repassar para a empresa, porque a empresa pode simplesmente levantar acampamento e ir embora com o dinheiro no bolso. E deixar os funcionários sem receber. Eu costumo dizer o seguinte, mas pela experiência também, empresas terceirizadas é um problema, viu, Cabreiro? Isso é vigilância, limpeza, enfim, as empresas terceirizadas, eles abrem vários CNPJs, vai lá, coloca o nome de um filho, pega lá uma licitação, ganha, depois quebra, vamos dizer o português claro, e aí não repassa para funcionar, depois abre uma nova em nome de outra pessoa, e assim vai acontecendo constantemente.
E, infelizmente, a gente sabe que foi feita uma renovação do contrato dessas terceirizadas e já estava tendo algum tipo de problema. Tivemos a JVS lá, que foi uma que rescindiu depois. Essa área já estava levando para esse caminho que isso ia acontecer. Então, acho que cabe à administração agora fazer, renovar esse jeito de ser feito isso aí. O João Paulo deu uma ideia de fazer isso por serviço prestado, assim, metro quadrado, enfim, uma coisa diferente, porque, infelizmente, a gente necessita disso ainda. Desde quando terminou a frente de trabalho, nós não temos aí servidores, quantidade suficiente para fazer o trabalho que é feito. A maioria braçal, né, a gente sabe que é necessário. Então a administração vai ter que rever isso aí e dar dó que quem paga a conta sempre é o mais fraco, né, que é o funcionário. Porque, na verdade, a terceirizada ela veio exatamente para tentar suprir essa questão aí da frente de trabalho. Porque o município não tem como hoje fazer concurso público para contratar todo o pessoal que precisa, porque vai estourar a folha de pagamento. Exatamente. E a terceirizada é uma forma de você dispor do funcionário sem descumprir a regra, né? É os 54%, né? Então é uma forma de não extrapolar isso. E a coisa tão séria. Mas assim, só para finalizar esse assunto, é lógico que a situação deles está lamentável. Você imagina aí passar o Natal sem receber. Então, assim, é muito triste a situação dessas pessoas. Pessoas pobres que realmente precisam. Mas, assim, o positivo disso, se a gente pode dizer isso, é que a prefeitura tem o valor para fazer esses pagamentos. Perfeito. Tá? Não vão ficar sem receber. Esse é o positivo, porque o juiz autorizou. Só precisa da empresa juntar essas informações no processo para a prefeitura repassar o valor certo para cada um. Só ainda complementando, não sei se vai ter essa pergunta, nós temos, além dessas empresas, a situação está tão complicada que nós temos também os professores seletistas. Tá? A gente tem a mesma situação. É feito um processo seletivo, contrata-se alguns professores seletistas, até mesmo com relação ao impacto da folha de pagamento. E a cada 2 anos, ou se é feito por um ano, finaliza o contrato. É feito o acerto com eles de férias, 13º. E temos aí cerca de 80 professores, que não receberam o salário de dezembro, não receberam o acerto, tá? Dá cerca de 1.200.000, 1.300.000, não tem dinheiro nos cofres para fazer o pagamento desses professores, tá? E a situação deles também está lamentável. Então, o que está acontecendo? A prefeitura está aguardando entrar algum tipo de recurso nos cofres para fazer o pagamento desse pessoal. Então, são mais situações que está acontecendo, que às vezes vocês não sabem, os eleitores não sabem. Eu já conversei com o João Paulo, né, com o Cantarelli, o prefeito. Eles estão fazendo um levantamento de tudo, da situação financeira do município, e depois vai estar repassando para a imprensa, porque eu acho que, de repente, falei, João, você vai ser cobrado de uma situação que não é culpa sua. Então você tem que levanta tudo que está acontecendo, o que é certo, o que é errado, não sei, e põe na imprensa para a população saber o que está acontecendo. Tá? Então são duas situações muito tristes. Isso é transparência. Transparência. Então o que eu estou passando aqui são informações... Não é caça às bruxas. Não é caça às bruxas, não é. Então a gente tem que ser sincero. E eu, como vereador, tá? Não estou nem falando como presidente, eu tenho como obrigação repassar essas informações. Claro. Tá? A gente tem situações aqui também, nós estamos aí num surto de dengue. Sabe quantas ampolas de pirona tinha na UPA? 100. Estoque do almoxarifado zerado. Sabe o que teve que fazer? Tive que pedir emprestado para Votuporanga. São informações que vão chegar até vocês, mas como eu estou tendo o privilégio de chegar aqui, eu estou passando já a situação que está. Almoxarifado de medicamento zerado. Você está entendendo? Então, nós temos aí cerca de, só de dentro, 200 atendimentos dia dentro do UPA. Muita coisa foi segurando com aquele negócio de economia para fechar as contas, né? Para fazer o acerto de contas. Aí você cumpre um protocolo financeiro, mas isso repercute no desabastecimento, na falta de pagamento e tudo mais. Aí, como se diz, a bomba explode no colo do prefeito. Do prefeito e da Câmara, né? Então, estou falando até aqui representando os vereadores, porque a população não tem essas informações e liga pra gente, cobra a gente, fui no UPA, estou esperando, não tem remédio. Então a situação é essa. Tá, mas vai aí o prefeito, o Cantarelli vai estar repassando essas informações para vocês, mas eu já tomei a liberdade de falar, até mesmo para a gente estar resguardando o nosso também vereador, porque a gente fala, não está cobrando, não está vendo, está muito cedo, tá? A gente estamos aí, teve 2 dias da semana passada, agora só foi segundo dia, agora, terceiro dia dessa semana,
Tá muito cedo ainda, então até para cobrar, porque a gente já vê, tem rede social, muita gente cobrando, né? Sim. Calma, tenha um pouco de paciência, que está sendo mudada a administração, então tem muita coisa para melhorar, mas tem que ter um pouco de paciência. Infelizmente a situação tá difícil, tá complicada. Ô Samuel, tá pipocando aí pergunta das terceirizadas? Tá, muitas perguntas aqui, a gente agradece a audiência de todos, mas diante do número expressivo de mensagens relacionadas a empresas terceirizadas, é de fato o drama que o Fernandopolense vive, que esses funcionários vivem. Até na questão, Daniel Arroio, do início das aulas, que a empresa Ágil também fornece alguns funcionários nessa questão, é isso? Olha, eu entendo, viu, o desespero dos funcionários e pactuo com você, não só eu, tá, mas toda a Câmara de Vereadores, nós estamos todos com vocês. No que for necessário, vocês podem contar com a Câmara com relação à situação que vocês estão passando. Realmente tem algumas funções, merendeiras, por exemplo, são funções essenciais e precisa. E o prefeito sabe disso, ele sabe que tem cargos necessários e, como eu falei aqui no início, né? Hoje agora começou a administração dele, é o 3º dia útil hoje que ele está como prefeito. A Câmara também, na verdade, ainda está no recesso, mas a gente está trabalhando já. Então pode ficar tranquila que estão analisando todos os contratos e a melhor forma possível de tentar manter os funcionários, está sendo visto isso já, porque tem funções que não tem como ainda, é indispensável, tá? Então, assim, eu acho que o prefeito é a pessoa mais ideal depois para responder para vocês o que ele pensa em fazer com relação a esses contratos, mas pode ter certeza absoluta, tanto o prefeito como a Câmara está vendo com o maior carinho a situação de todos vocês, porque a gente sabe que vocês precisam do emprego e o município também precisa de vocês podem ter certeza disso. Eu acredito até que o prefeito deva estar exatamente fazendo aquele raio-x completo para ver como está o quadro, para depois vir se manifestar e dar uma posição concreta, até para não falar hoje uma coisa e amanhã tem que dizer outra, né? Com certeza. A gente sabe que tem a quantidade de aditivo que pode ser feito de cada contrato. A gente sabe que, por exemplo, tem empresas terceirizadas que já se esgotou os aditivos. Agora, a forma que vai fazer isso de novo, agora o prefeito está levantando. Como que vai poder ser feito isso? De repente pode ser feito de forma urgente, que a gente sabe que tem essa saída, né? Mas tudo dentro da maior responsabilidade possível para não acontecer o que aconteceu de novo com vocês, tá? Eu estou falando para vocês aí, funcionários que estão nos ouvindo, tudo dentro da maior responsabilidade possível para que vocês não sofram de novo o que vocês estão sofrendo agora. Não adianta tomar uma decisão agora emergencial e daqui 1 mês, 2 meses, vocês estão passando tudo isso de novo, tá? Então o que a gente pede para a administração lá, para o prefeito, é que faça dentro da responsabilidade possível para que não aconteça de novo, porque dá dó de você, a gente sabe disso, mas infelizmente já foi feito lá atrás. E agora não tem como resolver, um contrato já tinha sido feito lá atrás. Exatamente. Você sabe quem está te parabenizando aí pela presidência? O teu vice-presidente Julinho Barbeiro mandou aqui, ó, dá os parabéns para o Daniel pela presidência. Julinho, meu amigo, obrigado, viu? Você sabe que a gente está junto nessa empreitada, né? Vamos precisar muito do apoio do outro aí. Vai fazer a barba com ele não, viu? Vou ter que começar a fazer a barba lá com ele. Abraço, meu amigo. Olha que ele passar a navalha assim na barba, aqui deslizando assim, Daniel. Tem que ter alguém de olho primeiro, para ver se não vai deslizar, viu? Brincadeira. Um abraço para o Julinho, tá ouvindo a entrevista aqui, o vice-presidente da Câmara Municipal de Fernandópolis. Como é que estão os preparativos aí? A gente estava até comentando aqui, que deve ter, não sei se já aconteceu, se vai acontecer, aí a formação das comissões permanentes da Câmara, né, as comissões temáticas, e também tem a escolha lá das cadeiras, para definir o quadrado de cada um lá no plenário. Como é que está essa situação aí? A gente sabe que quão importante a presidência são as comissões, né? Sim. A gente sabe que as comissões são, assim, essenciais. E você cobrou Cobrei, eu ia comentar sobre isso. Desde do primeiro mês que eu comecei a fazer parte das comissões, eu cheguei na Câmara e falei, caramba, cadê os vereadores? Sabe? E eu não conformava com aquilo, sabe? Se você está eleito como um vereador, você tem suas obrigações. Às vezes as pessoas pensam que o vereador só tem sessão de terça-feira. Não é. Nós temos também toda quinta-feira reunião das comissões, que às vezes é mais importante que a sessão. Sim, que as comissões, que é discutido o projeto. Isso, né? A legalidade do projeto, se tem alguma emenda para fazer ou não. Quando ele vai para votação, o vereador já está sabendo
o teor do projeto. Deveria saber. Ou deveria saber, exatamente isso. E eu vinha cobrando muito, sabe? Tem que ter a participação, tem que ter a participação. E aí, conversando muito com o João Pedro, eu dou os parabéns para o João, inclusive aproveitando a oportunidade. João Pedro da Caixa, parabéns pelos excelentes 2 anos que você teve como presidente, tá? Foi excelente, parabéns para você. O Gustavo também, que estava nos 4 anos que eu fui no primeiro mandato, parabéns a vocês. E o João fez uma alteração que eu achei muito pertinente, que é o quê? Se o vereador não participar ele não é obrigado a tentar nas comissões. Mas se ele entrou, ele sabe que a responsabilidade toda quinta-feira tem. E o vereador que faltar sem justificativa sim, é igual um funcionário, quando ele vai faltar do trabalho, tem que ter um atestado, alguma coisa assim, né? Eu não pude viajar sem justificativa. Ele vai perder o dia. Tá? Então mostrou a seriedade e é assim que tem que ser. Então se o vereador faz parte da comissão, toda quinta-feira tem, se ele não for, ele vai perder o dia. Só se estiver doente, alguma coisa, justificavelmente. E é isso, parabéns para o João Pedro e para os vereadores do mandato passado que aprovaram essa alteração. Continuando ainda, está marcado para segunda-feira agora, tá? 8 horas da manhã, a reunião com os vereadores para a gente formar as comissões. Tá? Então, principalmente. E depois disso, a gente vai também selecionar as cadeiras, tá? Para ver quem quer ficar. Você acha que vai haver consenso ou vai ter que ser sorteio? Eu vou ser sincero, eu sou favorável a sorteio. Sorteio não. Primeiras comissões, votação. Sim. Tá? Porque eu acho que todo mundo pode colocar o seu nome, vota quem quer participar das comissões, que é democrático, né? Sim. Democrático. As comissões, vamos dizer, tem o rito normal ali de formação. A gente teve, por exemplo, anterior, primeiro biênio da passada, não precisou. Teve lá, acabou entrando entre acordo. Agora eu sou favorável a fazer dessa forma. Põe votação aberta, quem quiser ganha, primeiro fica democrático, né? E as cadeiras, eu não sei te responder, cadeira de verdade. Se vai ser um consenso ou não, senão a gente sorteia por nome, e o nome que foi sorteado vai escolher a cadeira dele, né? Mas eu não sei te responder essa pergunta. Vai ser muito interessante, né? A dança das cadeiras. A dança das cadeiras. Bom, eu sei que eu já tenho a minha, né? A tua estou saindo ali para subir para a presidência. Como eu disse, você, o Julinho Barbeiro, o Sargento Pedroso e o Gabriel Faria já estão com as cadeiras definidas. Isso, exatamente. Agora precisa definir a dos outros 8 vereadores do plenário. Exatamente. Em segunda-feira a gente vai decidir isso. Então tá bom, a gente vai saber onde cada um vai sentar ali, né, durante os primeiros 2 anos, durante o mandato de vereador, né? Bom, a gente sabe, tem previsão aí de alguma sessão extraordinária para esse período, Daniel? Olha, a minha urgência em montar as comissões é exatamente para isso. Eu acredito, tá, que a semana que vem, no máximo, no começo da outra, a gente deve estar tendo alguma extraordinária. Acredito eu. Tá? Então, por isso a minha pressa de estar tudo certinho, tudo montado, para a gente, se tiver necessidade de fazer uma extraordinária, a gente está preparado. Perfeitamente. Tem mais alguma questão aí para o presidente, Samuel? O presidente Daniel Arroyo, quais serão os reflexos e como o senhor pretende acompanhar toda a questão de Brasitânia, na questão de melhorias para o distrito? Muito obrigado pela pergunta, Samuel. A gente sabe, Brasitânia, a gente sabe assim, muita gente fala Fernandópolis e Brasitânia, né? Eu não costumo falar Fernandópolis e Brasitânia, porque eu considero Brasitânia Fernandópolis. Sim. E tem que ser vista como Fernandópolis. Eu acho que a gente não deveria nem pensar assim, que tem a demanda de Brasitânia, que não é atendido Brasitânia. Mas assim, como presidente da Câmara, eu pretendo conversar com os colegas, a gente tentar fazer uma reunião lá em Brasitânia, não estou falando sessão. Perfeito. Tá? A gente tentou na outra e acabou não dando certo, chamar todos os colegas vereadores e falar, vamos em Brasitânia, 1, 2, 3 vezes, a gente pode ir no centro comunitário, abrir para os moradores de Brasitânia, para que eles passem as necessidades deles. Tá, vou convidar, inclusive, o João Paulo também, se ele quiser participar com o grupo de secretários deles também. Seria legal todo mundo junto, ouvir, né? E a partir daí a gente vê as reais necessidades do município. Eu peço, inclusive, aos ouvintes de Brasitânia, que quando a gente fizer isso, que vocês participem, tá? Participem, levem as demandas de vocês e cobrem. A Câmara vai estar de portas abertas, não só para Brasitânia, para Fernandópolis todo, vou voltar a falar Fernandópolis todos, para a gente ouvir o que vocês precisam e pode ter certeza que a gente vai tentar fazer isso, a reunião com vocês lá 1, 2 vezes, 3 e aos poucos resolvendo a demanda de Brasitânia. Perfeitamente. Muito bem. Presidente Daniel Arroyo, a gente agradece a sua primeira entrevista aqui nos estúdios da Rádio Difusora, já investido no cargo de presidente, e tanto quanto o senhor, quanto o prefeito João Paulo Cantarella, quanto os vereadores, né, que formam aí o comando político da cidade, porque a gente disse aqui que o sucesso de vocês representa o sucesso de Fernandópolis.
Então, quando a gente torce para que vocês realmente tenham sucesso no comando da cidade, a gente está torcendo para que Fernandópolis seja bem sucedida. Uma coisa não está separada da outra. Elas estão juntas e por isso a gente deseja sucesso na presidência da Câmara, que a Câmara de Fernandópolis faça história, e porque se ela fizer história é porque a cidade foi bem e a população está feliz. E é a mesma coisa com relação ao Executivo. Muito obrigado e esperamos realmente que essa situação transcorra ao longo dos 4 anos e seja lá o que for pela frente. Eu que agradeço a Rádio Difusora mais uma vez pela oportunidade de estar falando para os ouvintes. A palavra é união. A palavra é união. Nós temos que estar unidos em prol de Fernandópolis, em prol das melhorias que forem necessárias para Fernandópolis. Nós teremos uma Câmara bastante atuante, tá? Não que a outra não seja, não foi também, tá? Mas é uma Câmara nova. Eu falo aqui em nome de todos os vereadores, tá? Procure seu vereador, exponha a sua necessidade. Pode ter certeza que essa Câmara é uma Câmara muito atuante em questão participativa com os eleitores. Então estamos à disposição. Tá? A gente, que seu vereador na Câmara, se quiser conversar com ele lá, procure. Acho que o vereador, o papel dele é esse, tá? Ouvir o munícipe e tentar ajudar no que for necessário. Desejo boa sorte aí para o prefeito, para toda a equipe dele de secretários, aliás, uma equipe muito boa técnica, né? E nós estamos à disposição da população, tá? Que Deus nos abençoe e que a gente comece a fazer uma história nova para Fernandópolis. Muito obrigado.